A maior lição que eu aprendi aqui foi empatia. Uma das grandes lições é que a gente consegue fazer muitas amizades aqui na universidade e a gente encontra pessoas que estão dispostas a ajudar. Eu acho que se colocar no lugar do outro realmente é algo que me fez mudar muito, tanto em questões emocionais, em questões profissionais. Lidar com opiniões diversas, eu acho que isso foi uma parte fundamental. Eu acho que eu aprendi que eu sou capaz de fazer coisas que nem eu sabia que eu era capaz. Assim, eles me ensinaram a confiar em mim, a fazer, eu sei tratar, eu sei cuidar das pessoas, nem eu sabia que eu sabia fazer. Então são coisas que acho que você leva para a vida inteira, sim. Eu vou sentir mais falta daquele alívio que dá depois que acaba as provas. Era uma sensação muito gostosa, assim, de liberdade, né? Acabou. Querendo ou não, se torna uma rotina, né? Você encontra os seus amigos, os professores. Eu acho que isso, pelo menos agora no começo, é uma coisa que eu vou sentir bastante falta. Eu trabalho o dia inteiro e fico na faculdade a noite inteira, então eu passo mais tempo com as amigas da faculdade do que com os meus familiares muitas vezes. Eu acho que vai fazer falta, vai, mas eu acho que a gente está pronto também, então é uma etapa. Não tem como sair formado professor sem se levar um pedacinho de cada professor, então eu acho que eles são o que mais vai pesar na minha formação. Eu hoje consigo ser professor e dar aula sem ter medo de estar na frente de uma sala de aula com 20 alunos, graças a todos os meus professores da universidade. Eu quero trabalhar, eu quero me desenvolver, eu quero fazer uma boa odontologia, eu quero fazer jus ao que eu aprendi. É meu, eu sou determinada, eu gosto de fazer, eu faço com amor e eu quero fazer muito bem. Eu quero focar bastante agora em aplicar tudo que eu aprendi, né? E buscar cada vez mais. Então essa é a mensagem que eu deixo, tipo, aproveitar ao máximo, porque parece que não, mas passa muito rápido. Aproveite a faculdade da melhor forma possível, mas não esqueçam as prioridades. Realmente, usufruam de tudo que a universidade disponibiliza para eles. Mas aproveita mesmo, aproveita os professores, aproveita a estrutura, usa tudo no limite, porque realmente eles têm para dar, eles têm muito para oferecer, oferecem tudo, a gente tem que querer fazer. E para quem vem, porque é um lugar onde vão te receber de coração aberto e é muito legal. Todo dia é uma missão. Você percebe a força dessa frase? É uma atitude de quem está no mundo por uma causa e direciona as suas escolhas para fora, para o coletivo, para um bem maior. Essa postura acompanhou as famílias fundadoras da Universidade Paranaense desde o primeiro dia até hoje, com mais de 50 anos de história e de 80 mil profissionais formados em todo o Paraná. Agora, uma nova fase começa na Unipar. Estamos falando de evolução, futuro e conquistas que ainda vamos alcançar juntos. Com os olhos voltados para o indivíduo e a sociedade, seguiremos contribuindo para a formação do pensamento e o desenvolvimento socioeconômico do Paraná e do Brasil. E neste novo momento, nem por um segundo nós duvidamos. Todo dia será uma grande missão. Que venham os próximos 50 anos. Unipar, educação, evolução e legado. Olá pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao segundo dia da Semana da Qualidade. Hoje aqui é a segunda palestra. Vai ser muito legal. Ontem a professora Elisângela já deu um spoiler do que vai ser hoje. Então, antes de iniciarmos, só gostaria de dar um recadinho para vocês. Aqui na sede em Umuarama, a gente está com mau tempo. Então, caso a nossa transmissão ela seja interrompida, a gente vai informar ali no chat para vocês, tá? Então, já vou deixar isso avisado, mas vai dar tudo certo. Então, ontem a gente viu um pouco sobre saúde mental, técnicas de como a gente trabalha a priorização das nossas atividades no dia a dia. Então, hoje nós vamos completar aí agora com os 5S,
né, com o tema da palestra, como pequenas mudanças fazem grande diferença, que entra dentro dessa metodologia, e isso vai mostrar exatamente como pequenos ajustes no nosso ambiente físico de trabalho traz benefícios, né? Então, vocês vão ver que o 5S ele é mais que um conjunto de prática, é uma forma de pensar e de agir que pode transformar o nosso ambiente em um ambiente mais organizado, eficiente e, acima de tudo, mais funcional para todo mundo. Então, aqui ao meu lado, estou com a professora Suelen Sorato Mendes, engenheira química, possui MBA em Lean Manufacturing, pronunciei certo? Pelo Senai de Santa Catarina, é mestre em biotecnologia aplicada à agricultura, aqui pela Unipar, e atualmente é doutoranda em engenharia química pela UEM. É Lídia Sexor, em sistemas de gestão integrado, ISO 9001, ISO 41, ISO 14, ISO 45. Possui experiência na indústria, atuando nas áreas de qualidade de processos. Atualmente é docente nos cursos de engenharia aqui da nossa casa e também atua como consultora em implementações, auditorias e treinamentos na área de gestão da qualidade. Professora Suelen, a palavra é sua. Bem-vinda. Obrigada, Mari. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos, né, à nossa segunda palestra da Semana da Qualidade. Para iniciar a minha fala, primeiramente eu gostaria de fazer um agradecimento, né, ao Departamento de Processos e Qualidade aqui da Unipar, então a Andressa, né, a Mari, o Edon, que me fizeram um convite para estar aqui com vocês, né, para a gente compartilhar, falar um pouquinho sobre uma ferramenta que sou suspeita a falar, né, eu gosto bastante dela, e aqui a gente vai tentar trazer uma abordagem, mas não assim as regras exatamente, tá? Mas para que a gente consiga entender o benefício que algumas técnicas da qualidade, a gente tem várias, essa é uma delas, que elas vêm para colaborar no nosso trabalho, na nossa eficiência, né, de produtividade aí dentro das nossas áreas de atuação, tá? Então, como a Mari comentou, né, o tema da nossa palestra ele foi intitulado Como Pequenas Mudanças Fazem Grande Diferença, né? Então, nesse tema que a gente vai abordar, né, nós não estamos aqui com o intuito de falar exatamente assim só num viés de organização, né, a gente vai manter uma organização ou algo nesse sentido, tá? Aqui a nossa fala sempre vai remeter àquilo que a organização ela pode contribuir para o nosso trabalho, para a eficiência do nosso desempenho dentro dos nossos processos, daquilo que a gente tem aí de lutas no dia a dia, tá? E não foi acaso que eu coloquei aquele símbolo de pecinha, tá? Aquela pecinha ali, ela vem para remeter e já fazer uma alusão inicial aqui na nossa palestra, de que a qualidade, né, ela é uma parte de todos. Todos nós temos contribuição da qualidade em específico. E por que eu falo isso, né? E por que a gente está aqui nessa segunda semana da qualidade? O que é a Semana da Qualidade, né? A Mari já comentou, mas acho que é importante a gente fomentar isso e a importância que a Unipar teve de trazer a Semana da Qualidade para dentro da organização. Mas por quê, né? A Semana da Qualidade ele é um assunto internacional, tá? Não é acaso também que nós estamos aqui na segunda semana de novembro falando um pouco sobre qualidade. Esse tipo de atitude, esse tipo de evento, ele é fomentado em várias empresas ao longo aí, enfim, de maneira internacional, e isso é importante, a posição da Unipar está também se posicionando dessa forma, está fomentando a qualidade, trazendo temas interessantes que estão alinhados ao planejamento estratégico da organização, para que a gente esteja ali, né, no nosso posicionamento de mercado. Né, para quem é mais antenado no LinkedIn, né, Mari, a gente consegue ver várias postagens de várias empresas, grandes empresas aqui do nosso país ou de outros países, que nesse momento, nesse mês, aqui nesse início de mês, estão fazendo o que nós estamos fazendo hoje, tá? Fazendo treinamentos, promovendo aqui alguns debates sobre esses temas, tá? Então, antes de a gente, então, introduzir, né, o assunto de fato, pessoal, eu achei importante a gente fazer uma dinâmica, tá? Porque o intuito aqui é que vocês sintam a questão da importância, de por que a gente vai fazer uma mudança, tá? Então, antes de eu falar qualquer coisa, de eu explicar qualquer coisa, a gente vai fazer essa pequena dinâmica, eu vou estar ajudando vocês ao longo. É importante que vocês estejam interagindo a gente no chat, né?
dando uma resposta aí das perguntas que eu vou fazer, para que a gente também tenha aí um feedback, né, e dar uma resposta aí do que aonde vocês chegaram, como é que foi esse sentimento que vocês tiveram ao longo da dinâmica. Ela é rapidinha, e aí depois a gente vai continuando e vai trazendo e vai fazendo uma reflexão dessa dinâmica, né, com a proposta da palestra. Então vamos lá. Chamei essa dinâmica de impacto da desordem. Ela não tem esse nome, mas eu achei que ela ia combinar com o tema de hoje e o objetivo de por que eu trouxe ela para a gente fazer hoje, tá? Temos algumas regras para a gente fazer essa dinâmica, tá? É uma dinâmica simples. Ela vai basicamente, a gente vai fazer o quê, né? Nós temos alguns números, eu vou botar uma tela para vocês com alguns números, tá? O objetivo, né, é a gente encontrar os números de 1 a 49 na sequência. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, até chegar ao 49, tá? Eles vão estar todos espalhados, desorganizados, e o objetivo nosso é isso. Só que a gente tem um tempo, tá? A gente vai ter um tempo aí de 20 segundos para essa primeira atividade. E aí depois a gente vai indo na sequência, onde a gente vai fazendo aí uns incrementos ao longo dessas questões dos números, tá? Então, eu vou colocar a tela para que vocês comecem a fazer isso que eu acabei de explicar, de 1 a 49, e vai colocar na sequência, tá? Então, vamos lá? Estão prontos? Vamos lá? 20 segundos, então, para que vocês encontrem as numerações. Vou parar de falar para não atrapalhar o raciocínio. Bom, acabou o nosso tempo, né? E aí? Como é que foi a sensação que vocês tiveram? Vocês ficaram perdidos também? E aí, quando eu fiz essa dinâmica num curso de graduação, e o pessoal ficou, nossa, professora, volta o slide, porque a gente não encontrou nem o número 1 ainda. Mas esse é o sentimento, tá, pessoal, que eu queria causar mesmo, tá? Essa confusão, né? Porque eu falei para vocês, qual que foi a dica que eu dei, né? Aliás, o que vocês tinham que fazer de atividade, né? Encontrar de 1 a 49. E aí tinha números ali que não, né, não eram necessários. Tinha um 68, tinha um 74, né? Que ali para o nosso contexto não era uma numeração necessária, tá? Então, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai eliminar esses números, que eles não são necessários. Porque eu não preciso do 78, eu só vou até o 49. Então, tirando todas essas numerações que não são necessárias, a gente vai refazer essa atividade, a gente vai encontrar novamente os números de 1 a 49 na sequência, né? 1, 2, 3, 4. E a gente agora vai perceber que vai estar menos números bagunçados, porque a gente já tirou os que não são necessários para essa atividade. Então, vou lá. Tem 20 segundos para vocês fazerem essa atividade novamente. Tempo, 20 segundos. Vamos lá, pessoal. Cadê o 1? O pessoal tá falando, né? Cadê um? Gente, dica, o 1 tá lá embaixo, perto do 37. Ele é bem pequenininho mesmo. Ah, cadê o 37, Mari? Ai. Deu, pessoal. Vamos lá. E aí, como é que foi? Conta pra gente aqui no chat, que a gente tá acompanhando, né? Agora a gente já não tinha mais os itens desnecessários, né? Então a gente já não tinha mais o 68, o 74, a gente só tinha os números de 1 a 49. Só que eles estavam ali dispersos, eles não tinham uma sequência lógica, e que nesses 20 segundos não dava exatamente para a gente encontrar eles, né? Às vezes assim, 1, 2, teve gente que não passou do 1, né? Tá tudo bem, tá? É porque ele é pequenininho mesmo. Mas é para provocar vocês essas questões, tá? O que a gente vai fazer agora, pessoal? Então, primeiro a gente tirou os itens desnecessários e agora a gente vai fazer uma pequena organização, tá? Essa organização, vocês vão, na hora que eu botar a tela, vocês vão ver que tem como se fosse um jogo da velha na tela, tá? Aí a ideia aqui, a organização, é basicamente assim, vocês vão começar de baixo, o número 1 está aqui embaixo da tela, ele vai começar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu vou parar aí para não dar muita ajuda, né? E aí vocês vão ver que vai estar nessa sequência, vai e volta, vai e volta. E aí vou dar 20 segundos, vamos ver o que vocês vão conseguir, como é que vai ser esse processo. Vamos lá. Estão prontos? Preparados? Vamos lá, mais 20 segundos.
Vamos lá, pessoal. Como é que foi? Como é que vocês se sentiram? Tinha o pessoal falando assim, agora cadê o 2, né? Então, mas foi mais fácil para quem está tentando achar os números, agora nessa sequência, nessa pequena organização? Porque o que foi a estratégia? Então, a gente tirou os números que não eram necessários, né? Os números que não faziam parte da sequência de 1 a 49. A gente teve aí uma pequena organização, mas a gente pode melhorar, tá? E agora o nosso terceiro passo, né, que eu chamei de terceiro passo, ele vai ser a padronização. Essa palavra o pessoal da qualidade gosta. O que é padronização, pessoal? É quando a gente tem uma forma de, assim, organizada de fazer uma coisa e é sempre daquele jeito, tá? Então, por exemplo, tem gente que gosta de separar o guarda-roupa em cores azuis, cores rosas, né? E sempre guarda daquele jeito, é o padrão, né? Ó, a Mari comentou aqui que ela faz isso. Eu faço às vezes, mas no dia a dia nem sempre funciona. Mas, assim, por exemplo, a gente tem um armário aqui na Unipar, dentro do apartamento, a gente bota lá os objetos de utensílio que são divididos, né? Por exemplo, ali uma caneta, uma cola, um grampeador, né? E aí a padronização é que aquele objeto está sempre lá. Então, é uma ideia de padronização. Então, essa vai ser a etapa aqui. A gente vai padronizar, no nosso caso, na nossa dinâmica aqui, a gente vai padronizar esses números, tá? 1 a 49, eles vão estar numa sequência. E aí eu acho que vocês vão sentir que essa padronização ela é interessante. Mas vamos lá, vou deixar para vocês sentirem, né? Então, tempo de 20 segundos, novamente, a mesma atividade, tá? De 1 a 49 para colocar na sequência. E agora? Eu acho que se eu parar aqui, o pessoal até não vai brigar comigo antes dos 20, né? Então, pessoal, a gente finalizou, né? Foi fácil dessa vez, né? 20 segundos, lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e vai até o 49 bem tranquilo, né? Às vezes, até dependendo de como a gente conta, 20 segundos até sobra um tempinho aí, né? Pra gente descansar. Então, o que eu quis trazer com isso, pessoal? O que foi isso, né? Nossa, é quinta-feira, eu vim para uma palestra da qualidade, 3h30 da tarde, e aí tem uma dinâmica de vários números. Por que a gente está fazendo isso, né? A gente está aqui botando números em ordem, olha que coisa. Mas isso não foi acaso, tá, pessoal? O que a gente acabou de fazer? A gente aplicou uma ferramenta de organização, tá? A gente acabou de facilitar, aí a gente fez brincadeira aqui com números, né, obviamente, mas se a gente pensar um pouco na nossa rotina, no nosso trabalho, e aí a gente pensar assim, nossa, às vezes eu estou lá fazendo uma atividade, aí eu tenho que executar uma atividade, né, e aí eu tenho várias coisas na minha mesa, eu tenho alguma coisa assim, que tem vários daqueles materiais que eu não vou usar naquele momento. E aquilo ali pode me atrapalhar, né? Então, quando a gente começa assim, olha, eu vou tirar o que não é necessário, aí eu vou organizar uma sequência, né? Ó, agora eu vou começar essa atividade, então eu vou precisar desses papéis. Esses papéis vão ficar na sequência, vamos supor que eu esteja fazendo alguma coisa de alunos, então de A, né, até Z, e aí ali eu vou pegar, vou começar, vou fazer o que eu tenho que fazer, já dispensa, né? Já termina aquela atividade. Se eu seguir por essa lógica, ela é mais fácil. Mas de que ponto de vista que é mais fácil? Porque se eu não tivesse fazendo essa pequena organização antes, a gente também ia executar a atividade. Não concordam comigo? Mas quando a gente tem uma organização prévia ali, que eu já vou explicar para vocês o que foi esses itens desnecessários, essa organização que a gente fez, isso facilita. De que forma? Existem duas palavras na qualidade que também são bem importantes e são diferentes. Uma é eu ser eficaz. Outra é eu ser eficiente. O que é isso? Esses dias até me perguntaram no curso, o pessoal estava falando alguma coisa, professora, o que é eficaz e eficiente? Eu até fiquei, nossa, que pergunta, né, aleatória aqui no meio da aula de turbinas, mas tudo bem. Então, vamos lá, pessoal, o que é eficaz? Eficaz é quando você executa alguma coisa, você já fez ela. Então, se você tem uma atividade para executar, por exemplo, aqui com os meus colegas docentes, a gente tem que corrigir as provas. Então, se a gente corrige as nossas provas, a gente fez a atividade que era solicitada. A gente tinha lá aquela pendência e resolvemos. Agora, eficiente é fazer da melhor forma, tá? Então, às vezes, é fazer num tempo mais rápido, eu executar de uma maneira da qual vai me trazer um benefício extra, tá?
tá? E geralmente a gente traz essa questão da eficiência em relação ao tempo, né? Porque tempo, para nós, é uma coisa que a gente sempre está buscando, né? Ah, me falta o tempo, né? Então, essa é a diferença, tá? Então, essa ferramenta de organização pode ser uma brincadeira aqui com os números, mas quando a gente para pensar no nosso trabalho, ela reflete muito nesse tempo gasto, né? Ainda mais hoje que a gente está, né? Até o pessoal brinca muito que a gente está matando um leão por dia, né? Aquela coisa toda. E tem dia que parece que a gente já matou a savana toda, né? E a gente está morto, cansado. Aí quando a gente olha e fala, nossa, eu ainda não terminei de finalizar a agenda de hoje, ou a agenda da semana, ainda tem coisas para fazer, tá? Esse é um sentimento que a gente tem, e eu vou explicar por quê, tá? Que tem vários motivos, dentre eles, essas questões que são desnecessárias e que vão atrapalhando o nosso tempo de execução, e vai consumindo o nosso tempo. Tem uma estatística bem interessante que a gente fala muito para engenharia de produção, que o pessoal até fica, nossa, professora, é isso mesmo? E basicamente, dos 100% das nossas atividades, pessoal, 5% agregam valor. O que é 5% de agregação de valor? É que realmente 5% do que a gente fez é para executar aquilo mesmo. Por exemplo, eu tenho que fazer uma ordem de compra. Então, eu vou organizar, vou fazer a ordem de compra e aí eu mandei a ordem de compra realizada. Isso é agregar valor para o processo, porque eu tinha que fazer a ordem de compra, eu fiz. O restante a gente chama de desperdícios, 95%. O que é desperdício? É tudo aquilo que não estou ali contribuindo de fato para aquela execução daquela atividade. É quando eu tenho que me levantar, eu tenho que ir na impressora, eu tenho que pegar um papel, aí eu tenho que ir lá, eu tenho que pensar, eu tenho que ligar para alguém, aí eu tenho que ir lá me deslocar, pegar o material, voltar. Todos esses itens, a gente fala muito na engenharia, tem várias sequências e categorias para isso, mas em quesito é isso. São desperdícios e isso nos atrapalha. Então, a intenção é sempre eliminar essas questões, porque quando a gente começa a eliminar esses desperdícios, a gente começa a aumentar esses 5%. Então, aquilo que eu não agregava valor, hoje eu estou trazendo para agregação de valor. E aí, a nossa eficiência, ela vai aumentando ao longo da nossa jornada, tá? Vamos lá. O que eu quero falar com isso? Que ferramenta que eu fiz alusão com a dinâmica, tá? Como a Mari fez a introdução, a ferramenta que a gente vai falar hoje, existem várias ferramentas da qualidade. Uma em específico que a gente se dedicou para discutir com vocês hoje é o 5S. Por que ele tem esse nome, tá? 5S, ele vem de um termo em japonês, na verdade, 5 termos em japonês, tá? Por que em japonês? Só uma linha do tempo rapidinho aqui. Na época, a gente começa a falar de qualidade, a qualidade ela meio que foi originada, vamos dizer assim, a partir ali da Revolução Industrial, que foi quando começou a produção e tal, aí começou a entrar nesses temas de que a gente precisa produzir com qualidade e tudo mais. E aí, andando um pouco no tempo, a gente chegou numas produções em massa, e aí começou ali com Ford, que é uma empresa de automóveis, Taylor, que é chamada de Taylorismo, e isso muito numa pegada ali meio Estados Unidos, E aí, nesse paralelo, nesse meio tempo, a gente for lembrar, a gente passou por um período de... A gente não, Mas eles passaram por um período de pós-guerra, E aí o Japão, ele estava numa situação não muito legal, E aí eles olhavam, assim, o método de fabricação dos Estados Unidos e falavam, nossa, legal, mas a gente não tem como fazer isso. A gente não tem recurso, a gente não tá nessa vibe. E aí, da indústria, que também foi uma outra indústria, foi a Toyota, existiram algumas pessoas que começaram ferramentas. Deu um probleminha aqui no microfone. Deu, pronto, resolvemos. E essas ferramentas são muito conhecidas, dentre elas o 5S, tá? E aí vem, quando eu for explicar para vocês vão entender muito. Olha, pensa bem, eles estavam numa situação que eles tinham que fazer, é uma frase que a gente fala, que eles tinham que fazer mais com menos. Ou seja, a gente não tem recurso, mas a gente tem que ser eficiente. Então, o que a gente vai fazer aqui? É umas estratégias, tem várias. E o 5S foi uma delas, tá? Então, ele surgiu no chão de fábrica, mas não estou falando mais de produção, tá? Estou falando de organização, porque ele saiu de lá e ganhou o mundo. E aí tem colegas que eu sei que são da área da saúde, eu sei que tem colegas que são da área da agrárias, da área da pedagogia, enfim. Independente da nossa área, da área do direito, e essas ferramentas estão nos acompanhando, tá? Então, a gente tem a aplicação do 5S não só em universidades,
como indústrias, porque foi o fomento, né, inicial, mas também em hospitais, em clínicas, em escritório de advocacia, tá? Inclusive, tem programas do governo que fomentam essas aplicações nos hospitais, porque ajuda no tempo de atendimento. É chamado Lean Hospital. O Lean, na verdade, é um termo, né, que a gente fala que são um conjunto é uma metodologia de produção enxuta. Dentre as ferramentas que existem, nós temos o 5S. Então, assim, eu já vi o 5S na Unimed, eu já vi em hospital, eu já vi em vários locais. Então, não é assim, uma questão da produção. Eu só trouxe o contexto de onde ela nasceu, tá? Então, vamos lá. O primeiro censo, a gente, em português, quando trouxer essa ferramenta, né, 5S, as palavras vão aparecer para vocês ali, mas eu não vou lê-las em japonês, mas aí para o português não fazia muito sentido, então começou a se usar o censo, tá? Então, o primeiro censo é o censo de utilização. Olha, que foi aquilo que a gente fez lá no começo da dinâmica, né? O que é o censo de utilização? É eu basicamente ter no meu ambiente de trabalho só aquilo que eu realmente, de fato, estou utilizando ou que eu vou utilizar, tá? Então, por exemplo, né, aí é uma coisa que às vezes é engraçado, mas é o fato, pessoal. Às vezes, quando a gente se depara na nossa mesa, a gente tem 5 canetas azuis. Gente, para que a gente precisa de 5 canetas azuis? Assim, eu falo nós porque também, às vezes, quando eu olho, eu falo, gente, eu tenho um monte de caneta aqui, tudo igual, eu não preciso de 5 canetas azuis, né? E aí eu falo o termo da caneta porque é mais emblemático e é engraçado, porque é o que a gente sempre vê nas empresas, essa discussão sobre a caneta, né? O que acontece, pessoal? Eu preciso de uma caneta azul, tá? As outras 4 que eu tenho, o que a gente faz? A gente joga fora? Não, né? Esse não é a ideia da metodologia. A gente remaneja para um departamento que precisa da caneta azul e está faltando, porque aí o pessoal de compra não precisa comprar novamente caneta azul, sendo que tem o material aí que não está sendo utilizado ao longo aí dos departamentos. É um exemplo, tá? E aí, o que isso vai me trazer de benefício? Bom, às vezes a caneta azul, se a gente pensar só na caneta azul, talvez não vai fazer muita diferença, porque a gente tem lá geralmente um local para colocar as canetas, fica até bonitinho, organizadinho. Mas quando a gente fala de papel, quando a gente fala das pastas, quando a gente fala dos nossos materiais de trabalho, que aí, claro, cada departamento tem uma realidade, tá? Mas essa questão de a gente ter só o que a gente está utilizando, ela facilita o nosso trabalho ali, tá? Que nem eu falei, vou corrigir, por exemplo, hoje eu vou corrigir as provas de física. Então, por que eu vou ter um monte de pasta, prova de física, trabalho de química orgânica, trabalho de termodinâmica na mesa, se eu vou corrigir um tipo específico de disciplina, que eu vou ter uma turma com alguns alunos, né? Então, eu tirar isso para não me atrapalhar, ele vai me ajudar a zerar. Testem um dia, tentem se organizar dessa forma para vocês perceberem, tá? Que isso reflete muito. Às vezes, vai ser um delayzinho, né? Por exemplo, delay um tempinho curto. Peraí, qual que é a pasta mesmo? Essa aqui. Aí você traz para trabalhar nela, né? Tá, às vezes isso pode parecer assim que não é tanto tempo. Mas, quando a gente conta esses pequenos tempinhos, que a gente chama tempo de espera, que aí a gente chama de desperdício de espera, aí a gente, quando conta todos eles, no mês, na semana, enfim, semestre, ano, a gente vê que teve um grande desperdício de tempo, para que eu tenha me organizado novamente, porque eu estou meio perdida ali, tá? E aí isso tudo vai afetando quem? A nossa eficiência, que eu já expliquei para vocês o que é. Então, a primeira coisa é a gente ter só o que a gente realmente utiliza, tá? Outra coisa, às vezes a gente tem, a gente num contexto mais organizacional, né, mais departamental, nos administrativos, por exemplo, a gente tem lá os nossos armários compartilhados. E aí tem uma série de itens lá, né? Então, quando a gente consegue organizar esses itens que o departamento utiliza, o que a gente consegue daí? Quando a gente só tem os equipamentos que o departamento vai utilizar no ato, a gente consegue otimizar espaço. Daqui a pouco, nossa, a gente está com o armário super cheio, não cabe nossos itens. Vamos comprar outro. Aí, quando vê, tem vários armários lá, mas, na verdade, é uma questão de separação. Às vezes, naquele momento, naquele semestre, aquele item era necessário. Daqui a pouco ele virou um item desnecessário. Então, depois a gente vai falar um pouco que isso, é verdade, é uma rodinha, porque isso aqui a gente vai fazendo todos os dias. E a ideia é sempre fazer. Eu preciso disso? Não preciso. Então, eu vou remanejar
ou depois cabe a descarte, ou fazer, enfim, um arquivo, alguma coisa nesse sentido, tá? Aí nós temos o segundo censo, que é o censo da organização, que nós também fizemos, né? Não ficou melhor? A gente tirou lá os números que não eram necessários, que estava acima do 49, e depois a gente fez uma pequena organização. Essa pequena organização, ela nos ajudou, mas a gente viu que depois teve um outro incremento, que a gente já vai chegar lá, tá? Mas a organização é isso, então eu tenho os itens aqui que realmente eu utilizo, tá? E agora eu vou organizá-los. Eu vou montar uma tabela, eu vou botar lá no armário, olha, aqui vai ficar a cola, aqui vai ficar o grampeador, quando é para, né, e geralmente, principalmente, né, com mais afinco, a gente sempre fala isso quando os materiais são compartilhados. Por quê? Tá? Porque, por exemplo, eu fui lá, a Suelen, e eu peguei, vamos supor que eu trabalho no departamento aqui na Unipar, que eu uso um grampeador que fica no armário amarelo 1. Aí eu peguei esse grampeador, eu grampeei lá as minhas folhas, e aí eu não botei no armário amarelo 1. Eu coloquei aonde? Eu coloquei em cima da minha mesa, ou eu deixei em outro armário, tá? Aí vem meu colega. Aí meu colega precisava do grampeador, aí ele abre o amarelo, porque depois a gente vai chegar nessa questão de padronização. Aí ele né, já é pautado que é lá o grampeador, ele vai abrir o armário. Aí ele vai dizer, cadê o grampeador? Fulana, cadê o grampeador? Aí às vezes você tá lá no fone, fazendo reunião, né? Aí fica, grampeador? Não sei. Aí, às vezes, você está ali no foco, você nem lembra onde você colocou o grampeador, às vezes você sai da sala. Então, tem um delay até a pessoa encontrar o material, né? E a gente está falando que esses delays, esses tempos são desperdícios, né? Aí, tá, peguei, encontrou. Desse tempo todo, às vezes leva bastante tempo, às vezes até desiste, deixa depois eu faço, porque agora cadê o grampeador, né? E eu dei um exemplo bobo, mas isso pode ser mais grave dependendo da situação, né? Então, a organização, eu ter um local específico, aí geralmente a gente faz uma etiquetinha, né? Geralmente, principalmente quando é material compartilhado, aqui vai ficar as canetas, aqui fica as colas, aqui fica tais arquivos de tal sequência, né? Em janeiro, fevereiro, março, abril, enfim, tá? E aí a gente tem o terceiro censo, né? Que eu não fiz na dinâmica, porque não faria muito sentido eu falar limpe os números, mas ele vem sempre junto com a organização, tá? Que é essa questão de eu organizar e eu ter o ambiente limpo. Tem algumas metodologias que elas trazem aqui também o senso de saúde, tá? Que também remete a isso, né? Então, tá limpo, tá dentro dos conformes, para que também favoreça a saúde do colaborador, tá? E aí, o quarto senso é o senso da padronização, tá? Que é o que a gente fez por último. Olha, eu tirei o que não era necessário, aí eu organizei, e depois eu padronizei. E nessa padronização não foi muito mais rápido, né? Vamos pensar lá no primeiro slide, né? Teve gente, eu não consegui nenhum, né? Aí, tá, tudo bem, um era pequenininho, estava escondidinho, foi aquele material bem difícil de encontrar, né? Mas vamos supor que você já achou 1, 2, mas não chegou, às vezes, nem ao 10, tá? Mas depois que a gente tirou o que não era necessário, que a gente organizou e a gente padronizou, o que aconteceu? Eu não precisava de nem 20 segundos para eu já encontrar a sequência lógica dos números. Se a gente trazer isso para um contexto mais de trabalho, isso tem um grande impacto nas nossas atividades, na nossa eficiência. Então, fazer isso facilita tanto para mim, que estou trabalhando, quanto para a minha equipe, quanto para o grupo como um todo, porque nós somos uma organização, né? As nossas pecinhas, elas se encaixam para atender o nosso cliente final, que são os nossos alunos. E a qualidade percebida por ele não é uma qualidade só de departamento, né? Ele vai ter a qualidade total da Unipar, né? Então, a gente faz isso, né? A gente vai numa loja, se a atendente nos atendeu bem, mas a moça da caixa não atendeu muito bem, a gente não não gostei, mas a gente já leva direto à marca, né? Então, isso tudo que a gente fala de qualidade é para melhorar o nosso trabalho e também para a gente se dedicar melhor à organização como um todo, a eficiência da organização como um todo, tá? E aí o 5, né, é o último censo, ele é o censo mais difícil de fazer. Esse aqui, ele é complicado. Porque ele é o censo da disciplina, pessoal. O que é o censo da disciplina? Tá, vamos supor que eu acordei inspirada hoje. Aí eu faço o censo da utilização, da organização, da limpeza e padronizei. Agora, manter isso aqui no dia a dia é que é mais difícil, tá?
Então, por isso que ele está lá no finalzinho, porque aí ele puxa a disciplina é eu fazer todos os dias. Por isso que o tema da nossa palestra hoje é pequenas coisas. Então, não é para você chegar e fazer aquela mudança radical, tal. Não. Todo dia eu fazer um pouquinho, isso aqui eu não preciso, vou tirar, vou organizar, padronizei e tal. Eu estou colaborando para mim, para o meu trabalho, para a minha eficiência, para a minha equipe, para o processo como um todo, né? E se eu fizer isso todos os dias e vou mantendo isso tem impacto significativo ao longo do ano, ao longo do semestre, que a gente vai trabalhando em equipe para entregar os nossos resultados, certo? Esse aqui é o senso que eu falo assim que é engraçado, porque quando eu trabalhava na indústria, a gente tinha que aplicar o 5S, o pessoal fazia, hoje eu limpei, hoje vem aqui, passa aqui, tá limpinho. Eu falava assim, mas eu tenho que passar e todos os dias ele tem que estar bonitinho, organizadinho, não é porque hoje você limpou, né? Então é por isso que eu falo que o senso da disciplina, ele é a cultura, tá? A qualidade, ela tá voltada muito, a gente fala assim, ferramentas da qualidade, né? Se vocês colocarem no Google ou comprarem um livro, tem várias ferramentas. Mas a qualidade, ela é mais a cultura do que a ferramenta em si. Porque essa questão da disciplina do todo dia, tem até uma palavrinha que a gente gosta muito, né, Mari? Que chama melhoria contínua. E isso é que é o legal da coisa. É que eu preciso fazer, não preciso fazer um grande projeto para ter um grande resultado. É a força de eu fazer todo dia um pouquinho e eu alcançar um incremento de qualidade, de eficiência, de processo muito melhor quando eu tenho essa disciplina. Então, é uma questão de cultura, tá? E aí, o objetivo hoje é convidar, né, eu me coloco nisso também, tá? Nós todos a praticar esse senso de cultura para que a gente pense mais nos nossos processos, para que eles não sejam só eficazes, para que a gente seja eficiente. E mesmo que a gente já seja eficiente, que a gente seja mais. Porque a ideia da melhoria contínua é que a gente nunca é perfeito, a gente está sempre perseguindo ela, vendo formas diferentes de fazer uma coisa de melhor forma, tá? E isso está muito colocado no nosso ecossistema, né? Por exemplo, a gente antes ia corrigir um trabalho, ele lá no Word, aí fica aquele, envia, né, TCC1, aí daqui a pouco envia de novo, TCC2, agora versão final, versão final, versão final. Agora é esse mesmo, versão final é isso aqui, né? E agora a gente usa o Drive, olha que legal, a gente pega lá, corrige em automático, todo mundo compartilha um documento automático, e isso é uma melhoria, né? E é isso que a gente tem que trazer para nós. Essas mudanças, elas são benéficas para quê? Para a nossa eficiência, né? É muito mais eficiente você fazer a correção ali, por exemplo, no Google Drive, compartilhar um documento, do que você ter o trabalho de ter que imprimir tudo e aí disponibilizar para alguém, e às vezes tem o risco de perder e tudo mais, né? Então, são essas melhorias de processo que a gente pode estar fazendo, tá? Bom, e aí, né, eu trouxe uma frase para a gente fechar esse conceito aí. Então, a desordem, pessoal, ela consome o nosso tempo e energia, como a gente viu na dinâmica dos números, e se vocês fizerem uma reflexão do dia a dia de vocês, vocês vão perceber que isso tem muito impacto na atividade de vocês. E aí transforma o simples, né, em complicado, porque se eu preciso daquele material do grampeador, por exemplo, por mais que seja uma atividade simples, se eu não achar aquele grampeador e eu não tenho como grampear, entregar aquele documento para o departamento que eu preciso entregar hoje, isso se torna complicado, eu vou ficar estressada. Aí aquele leão que eu tinha para matar se multiplicou em vários, eu vou ficar nervosa, não é? Pelo menos eu fico. Então, o 5S, que foi essa ferramenta que eu trouxe para a gente conversar um pouco hoje, ele nos mostra como a organização pode fazer toda a diferença. Ou seja, ali aquela pequena atitude, aquela pequena organização, aquela padronização, aquela cultura, aquela disciplina, ela vem para contribuir no nosso resultado, tá? Bom, vamos falar um pouquinho do nosso diagnóstico interno, né? A gente tem aqui o pessoal do Departamento da Qualidade, Processos, eles fizeram uma pesquisa e a gente vai debater como é que foi essa pesquisa, como é que a Unipar se sente em relação a isso, tá? Tem números bem legais para a gente discutir, né, Mari? Vamos lá. Primeira coisa, em relação à metodologia da organização, quando eu vi isso aqui, eu fiquei feliz. Olha, gente, basicamente, aqui 80 e poucos % de nós aqui internos da Unipar, nós, ao menos, conhecemos, já ouvimos falar de uma ferramenta de organização. Às vezes não foi o 5S, mas tá valendo, tá? E aí isso tem um impacto legal. É bem importante esse número aqui, né? Porque mostra que a gente está aqui antenado, né? E a gente está aqui dando o nosso melhor para ser eficiente, né? Aí tem uma outra pergunta, que era em relação à preferência de trabalho, tá? 65% para físico e 35% para o digital. 65% para físico ainda venceu.
Vamos lá, pessoal. Isso também é uma mudança interna, né? Que eu confesso que eu também estou nesse progresso. Às vezes eu brinco, eu sou da época dos maias, dos incas e os astecas. Eu gosto de livros aqui, né? Aí quando eu vou, tô lá com livro de termodinâmica, livro de física, livro de não sei o que, eu falo, gente, para que eu tô fazendo isso? Eu tenho o PDF desse livro no meu computador. Então é uma mudança de mindset mesmo, pessoal, de cultura que a gente tem que fazer. Por quê? Só porque eu não quero imprimir papel e tal, tem um viés ambiental, claro, né? A questão do papel, mas o digital, pessoal, ele torna as nossas atividades mais rápidas de serem executadas, né? Eu lembro que eu trabalhei numa empresa onde a gente tinha um processo, era de cotação, se eu não me engano, e ele era todo manual, assim, de escrita no papel, tá? E aí, a gente um dia teve uma ideia de transformar isso na ideia do Google Drive, fazer um pequeno software e tal, e fazer isso ser digital. Quando a gente fez isso, nossa, foi muito melhor para o trabalho do processo de compras do que era antes. Porque o físico, além de ele ter lá o trabalho de você escrever e poder, tem um risco muito grande, tá? Que é o risco de, às vezes, você esquecer o papel, perder o papel, extraviar o papel, e aí, às vezes, um processo ficar parado porque, eu não recebi esse papel aqui. Então, cadê o papel? Ficou aonde esse papel? Às vezes estava lá na pilha, de outra pilha, porque você colocou por engano, porque a nossa correria, né, e às vezes a nossa cabeça ela não consegue prestar atenção em tudo, e a gente deixa o que a gente chama de retrabalho acontecer. Então, a gente tem uma não conformidade, um processo que não saiu com qualidade, e a gente tem que refazê-lo porque teve algum erro aí durante a execução, e às vezes por causa disso. E é muito comum acontecer isso, né? Então, acho que o grande problema do físico seria mais isso. Não que a gente tenha que eliminar 100% do físico, mas a partir do momento que a gente começa a se propor a tentar criar processos inovadores, fazer as coisas mais rápidas, a informação é extremamente importante, né? O resguardo das informações. Nós estamos numa universidade que tem muitas informações de alunos, a gente não pode perder essas informações, entre outras informações importantes. Então, quando a gente está no digital, a gente está lá, está resguardado. Né, o computador quebrou, mas tem lá, tá guardado, foi feito um backup daquelas informações. No físico, não. Sabe o que aconteceu numa universidade do Rio Grande do Sul, agora não sei se vocês chegaram a ver, com esses tempos de chuva, teve várias universidades que perderam dados extremamente importantes de alunos, porque alagou, né, aconteceu uma catástrofe, e aí perdeu-se aquele material. Então, quando a gente traz para o digital, a gente, mais do que falar assim, não vamos imprimir e tal, para um viés ambiental, a gente também, ou até de recurso, a gente está falando de uma questão estratégica de eficiência de processos. E aí, hoje, a gente começa a se pensar nisso. E quando eu falo hoje, eu estou falando de nós, eu e todo mundo, tá? Não é uma questão assim só de um departamento ou outro, é todos nós. Então, acho que esse é um dado importante para a gente começar a mudar. Quem sabe ano que vem a gente já começa a ver essas colunas se igualando, aí daqui a pouco o digital ultrapassa, né? E a gente vai ver que a gente está mais eficiente, é uma coisa boa para se comemorar. Não que não seja agora, tá? Esse 35% aí já é importante, mas a gente tem coisas melhores que a gente pode estar promovendo, aí é um desafio nosso que a gente pode ter no nosso departamento. Bom, em relação à parte da organização da limpeza, que seria o censo 3 e 4, né, organização e limpeza, aliás, 2 e 3, desculpem, a gente tem aqui, a pergunta era alguma coisa no sentido sobre com que frequência você faz a limpeza e a organização do seu departamento. Eu achei legal também, porque 34% diário, 27% semanal, então a gente vê que tem um comprometimento, olha que bacana, então a gente já é eficiente, mas aí a gente pode ser melhor. Tá? Então, isso aí é uma coisa a se manter, porque a qualidade é o seguinte, a gente monitora aquilo que precisa incrementar e aquilo que a gente tem de bom, a gente chama de oportunidade, que aí não é mais um risco, mas aí a gente não é porque ele tá bom que a gente deixa ele para lá, né? A gente vai e fomenta para ele ficar cada vez melhor e a gente fortalecer o ponto positivo que nós temos ali, e isso é um ponto bem importante, né? Então, parabéns aí pro pessoal. Em relação a itens obsoletos, pessoal, o que é item obsoleto? É aquilo que a gente não utiliza, é um item, é uma palavra que a gente usa na qualidade, tá? E aí eu achei legal que a pergunta era uma questão de retirar, remover itens obsoletos que não são mais necessários do ambiente. E aí teve aí uma resposta de 41% diário faz isso, semanal 32%, o que também reflete uma cultura legal que a gente tem de estar revisando. Então, acho que isso é muito bacana, tá? E isso é importante também a gente fomentar e deixar isso cada vez mais forte na nossa cultura, tá? E aí, né, a gente dá um parabéns, e aí é um ponto importante. Qual que a gente, além disso, a gente tem o quê? É isso aí.
a gente está lá, a gente está já basicamente implementado um 5S aí, né? Às vezes não estava esse nome, mas a gente está nessa cultura. E aí o objetivo é fomentar isso, né? E aí o incentivo a boas práticas, eu acho que essa era uma pergunta em relação aos gestores, né? E aí também um ponto positivo, que 47% sempre, frequentemente aí 28%, totalizando aí boa parte da pesquisa, que temos essa boa prática. Então isso é um ponto positivo a ser também parabenizado, e aí também trazendo esse fomento à nossa discussão de hoje, que nós estamos então prontos para isso, né, Mari? A gente está aí com uma cultura legal, montada para a qualidade, direcionada, isso é também importante. E aí, aqui, rapidinho, eu sei que eu já falei bastante, pessoal, para quem não me conhece, é a primeira vez que está ouvindo alguma coisa minha, sabe que eu falo bastante, então eu peço desculpas, mas vamos lá. Rapidão. Aplicações reais, um verdadeiro divisor de água, será que o que eu acabei de falar realmente é? Nossa, esses 5, essa tão poderoso assim, é só 5 palavrinhas ali de limpeza, organização, será que é tudo isso? Pessoal, a gente está no nível universitário, então a gente sempre traz um contexto, né, pautado aí na evidência, tá? Então aqui eu não vou entrar em muito detalhe por causa do tempo, mas a gente tem resquícios, e às vezes assim, nem tudo que é bom vira um artigo, né? Às vezes essas questões mais organizacionais são cases de sucesso de empresas, né? Então eu já compartilhei com vocês alguma delas, eu já trabalhei em algumas empresas e já vi outras empresas fazendo, tem vários cases de sucesso, mas quando a gente fala de artigo, eu trouxe alguma coisa aqui relacionada mais ao nosso mundo, né? Então aqui a gente tem aqui uma implementação no mundo corporativo, tá? Para aumentar a responsabilidade social corporativa. A gente tem já implementações e resultados importantes do antes e depois da implementação para universidades, no caso aqui lá no campus britânico. Aí tem a questão dos laboratórios, aqui é um contexto de engenharia, um laboratório de uma escola de engenharia, mas aí a gente tem N laboratórios aqui na Uniparc de outras áreas também, que a gente também pode aplicar o 5S para material, para itens e tudo mais, para manter o ambiente organizado e eficiente para os nossos alunos, para as nossas pesquisas. Aqui também tem uma outra implementação de 5S em ensino superior, uma instituição de ensino superior, ou seja, fomentando, esse aqui é um trabalho da Índia, teve trabalhos ali da Espanha, que são ali o fomento, né, e ali o alicerce, né, o aval de que realmente nós temos resultados a partir dessa pequena palavra 5S, né. O 5S, ele de uma forma bem legal, ele me impactou, que é importante, hoje eu estou falando de 5S, o 5S eu conheci ele na época de estagiária. Eu estava fazendo engenharia e eu queria trabalhar, né, naquele momento de mudar de área e para engenharia de fato. E aí eu trabalhei numa empresa que eu acho que todo mundo conhece, que é a Copobras, porque é os nossos copinhos, pelo que eu percebi, a Unipar usa muito o copinho da Copobras. E eu trabalhei nessa empresa, e ela é uma empresa que fica em Santa Catarina. E era uma empresa muito grande, e a gente tinha um departamento de engenharia, a gente tinha uns 20 engenheiros de várias áreas, né, e eu era estagiária desse departamento. E aí eu lembro que um dia eu levantei, a gente tinha uma mesinha onde a gente tinha café, água e tudo mais, e aí eu fui para pegar uma água lá e eu vi que tinha café, assim, jogado assim perto da cafeteira, estava assim sujo. Aí eu peguei uns papéis, limpei aquele local, e do nada, as pessoas começaram a levantar e bater palma. Aí um povo batendo palma, assim, acho que foi naquele, todo mundo levantou e eles foram também, mas tinha 5 pessoas que sabiam porque estava batendo palma, porque eles faziam parte aí da questão do grupo do 5S da empresa. E aí eu fiquei meio perdida, eu falei, o que está acontecendo? Tá todo mundo batendo palma. Aí tinha um gestor perto de mim, eu falei, eu acho que é aniversário dele, eu vou bater palma também. E eu comecei a bater palma e ficou aquele negócio, só que depois todo mundo tava olhando para mim e falou, Suelen, é você. Eu falei, mas o que eu fiz? Aí eles deram um brinde e falaram, olha, tava há horas esse café aí, que a gente fez uma simulação para ver quem que ia limpar esse balcão. E você teve essa atitude, essa diferença de limpar esse balcão. Daí a gente fez lá, fizeram todo um negócio que era para fazer alusão a isso, a esse senso da limpeza, da organização, que é o 5S, dessa mudança de cultura interna. Assim, isso me impactou, né? E com esse mesmo impacto que eu venho falar dessa ferramenta com vocês, porque depois eu acabei trabalhando, eu tive que implementar, eu tive que fazer controle disso também, e já vi muito resultado, muito elogio de outras empresas quando fazia o benchmark nas nossas empresas, que é quando você vai para uma empresa e conhece o processo dela. Então, assim, a ideia aqui é lançar um desafio para nós. O que a gente pode fazer hoje, que é como se fosse essa ideia que eu falei para vocês lá, da época que eu era estagiária, que eu fui impactada. O que a gente pode fazer hoje de pequenas coisas que vão trazer um grande impacto para a nossa vida profissional, para a nossa equipe, para o nosso resultado, para a nossa meta que nós temos que atender.
E aí, eu vi que vocês estão fazendo bastante já participação no chat, eu deixo aí o último questionamento para a gente finalizar esse nosso bate-papo, que é compartilhar quais que são pequenas ações que você acredita que podem transformar o seu ambiente de trabalho no dia a dia, tá? O que você poderia fazer? É como se fosse um desafio. A gente está aqui, a gente é um grupo, vamos tentar motivar, né, cada um, porque se todo mundo fazer um pouquinho, é um trabalho de formiga, né? As formigas, elas trabalham em conjunto. Cada um faz um pouquinho, e aí, no fim, tem um trabalho grande sendo realizado. Eu acho que essa que é a grande ideia aqui, a gente falar um pouco e aí tentar lançar essa ideia de espírito de equipe para que a gente consiga ter essa grande transformação para o nosso resultado, tá? Então, com isso, eu fecho a nossa palavra, a nossa palestra de hoje, né? Pequenas mudanças que vão fazer uma grande diferença. Pessoal, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo, deixar aí o meu e-mail para contato, tá? O meu e-mail da Unipar. Caso ficou alguma dúvida, gostaria de compartilhar alguma coisa, a gente está aí para se ajudar, a gente é uma equipe, né? E aí me coloco à disposição aí dos departamentos, dos colegas, para a gente debater um pouco mais sobre qualidade, 5S, aquilo que for nos ajudar. Obrigada, pessoal. Su, muito obrigada aí pela sua fala. Realmente 5S faz diferença, é nos detalhes mesmo que está a diferença, é numa caneta, às vezes que a gente tem demais ali no nosso potinho, que um amigo ali está precisando, né? Essa parte de fazer como se fosse a banquinha. Quem aí está precisando de uma borracha, de uma lapiseira, de uma régua, de um bloquinho de post-it? Esses tempos atrás eu tive uma fala com uma equipe aqui dentro, e aí eu falei assim, a gente adora pegar post-it, né? Ir lá no Compras e pegar um post-it, porque eu gosto cada um de uma cor, rosa, azul, verde, a gente adora, né? Mas é realmente muito importante a gente ter essa consciência que a gente não precisa de tudo isso e pode ser que o amigo do lado ali ele esteja precisando, né? Então nós vamos disponibilizar aqui no chat agora a lista, né, pela participação de vocês. Essas listas, tanto da palestra de ontem quanto a de hoje, vão gerar certificado. Vocês vão poder retirar depois lá na Universidade Corporativa. Ontem nós também falamos sobre alguns cursos que estão disponibilizados lá na Universidade Corporativa, que você pode utilizar para complementar toda essa formação que vocês tiveram aqui. Isso ajuda a estender, né? A fala não é só nessa 1 hora, ela vai para muito além. Então, depois vocês vão poder retirar esses certificados ali dentro da Universidade Corporativa. Antes, então, de fazer o encerramento, a gente aqui agradece a equipe também do Departamento de Processos e Qualidade, tanto que a gente se ajuda para pensar. Semana da Qualidade, a gente já pensa há meses em temas que realmente podem auxiliar todos vocês com práticas simples que podem ser aplicadas no dia a dia. Um agradecimento especial ao diretor de Inovação e Novos Negócios, professor Juliano, ao pessoal do Desenvolvimento Humano, que nos auxiliou, Joyce, Bia e Igor, a equipe do ProMagister, ao César, que disponibilizou aqui o canal do ProMagister para a gente poder transmitir essa live, e a várias outras pessoas que estão envolvidas, professor Eli, professor Rafael ontem, que estiveram aqui conosco, professora Suelen, que conheço já há algum tempo. Sei que ela adora também falar sobre 5S, então acho que não poderia ter pessoa melhor para ter essa fala com vocês, de quem já teve na prática, quem já experimentou o cafezinho. O impacto, né, pessoal, acontece. Essa questão que a Mari falou, a gente geralmente tem um espaço mesmo, né, Mari, que a gente bota lá, desapego do 5S. Tá? Então fica aí a dica, quem sabe vocês fazem um desapego do 5S e é uma ideia legal para trabalhar dentro da Unipar. Sim, então vocês observaram que nessas palestras, né, tanto de ontem quanto de hoje, nós discutimos o impacto da organização, da otimização, das rotinas da saúde mental no trabalho. Todos esses fatores, eles estão conectados. Então, quando nós adotamos práticas da qualidade, né, como 5S, a otimização dos nossos processos, a gente consegue não só melhorar o nosso desempenho, mas também promover um ambiente mais saudável e produtivo. Como eu disse ontem, não é só regras e padrões, né? A qualidade, ela vai muito mais além. Então, a gente encerra a Semana da Qualidade hoje com essa palestra. Fica, então, para vocês colocarem tudo em prática, tudo que vocês aprenderam aí com essas técnicas, 5S, a matriz do tempo.
Quero agradecer, então, todos vocês pela participação, pela presença. A Semana da Qualidade ela pode estar chegando ao fim, mas o nosso compromisso ele deve continuar diariamente. Espero, então, vocês na Semana da Qualidade do ano que vem. Muito obrigada pela companhia, pessoal, e até mais. Tchau, tchau. A maior lição que eu aprendi aqui foi a empatia. Uma das grandes lições é que a gente consegue fazer muitas amizades aqui na universidade e a gente encontra pessoas que estão dispostas a ajudar. Eu acho que realmente é algo que me fez mudar muito, tanto em questões emocionais, em questões profissionais. Lidar com opiniões diversas, eu acho que isso foi uma parte fundamental. Eu acho que eu aprendi que eu sou capaz de fazer coisas que nem eu sabia que eu era capaz. Assim, eles me ensinaram a confiar em mim, a fazer, eu sei tratar, eu sei cuidar das pessoas, nem eu sabia que eu sabia fazer. Então são coisas que eu acho que você leva para a vida inteira, sim. Eu vou sentir mais falta daquele alívio que dá depois que acaba as provas. Era uma sensação muito gostosa, assim, de liberdade, né? Acabou. Querendo ou não, se torna uma rotina, né? Você encontra os seus amigos, os professores. Eu acho que isso, pelo menos agora no começo, é uma coisa que eu vou sentir bastante falta. Eu trabalho o dia inteiro e fico na faculdade a noite inteira, então eu passo mais tempo com as amigas da faculdade do que com os meus familiares muitas vezes. Eu acho que vai fazer falta, vai, mas eu acho que a gente está pronto também, então é uma etapa. Não tem como sair formado professor sem se levar um pedacinho de cada professor. Então, eu acho que eles são o que mais vai pesar na minha formação. Eu hoje consigo ser professor e dar aula sem ter medo de estar na frente de uma sala de aula com 20 alunos, graças a todos os meus professores da universidade. Eu quero trabalhar, eu quero me desenvolver, eu quero fazer uma boa odontologia, eu quero fazer jus ao que eu aprendi. É meu, eu sou determinada, eu gosto de fazer, eu faço com amor e eu quero fazer muito bem. Eu quero focar bastante agora em aplicar tudo que eu aprendi, né? E buscar cada vez mais. Então essa é a mensagem que eu deixo, tipo, aproveitar ao máximo, porque parece que não, mas passa muito rápido. Aproveite a faculdade da melhor forma possível, mas não esqueçam as prioridades. Realmente, usufruam de tudo que a universidade disponibiliza para eles. Mas aproveita mesmo, aproveita os professores, aproveita a estrutura, usa tudo no limite, porque realmente eles têm para dar, eles têm muito para oferecer, oferecem tudo, a gente tem que querer fazer. E para quem vem, porque é um lugar onde vão te receber de coração aberto e é muito legal.